Vamos lá mais uma vez, né? Muito bom dia. Vamos iniciar mais uma vez o nosso encontro, a nossa reunião, na companhia de Jesus, fechando os nossos olhos, tranquilizando o nosso coração, procurando respirar profundamente, sentindo em nosso ser esse abraço generoso, amigo, que a espiritualidade nos oferece nesse momento, para que nós possamos acalmar o nosso pensamento, tranquilizar o nosso ser e nos prepararmos para receber as palavras fecundas do Evangelho, que na maioria das vezes toca o nosso coração e nos faz despertar, nos convoca a uma reflexão para que nós possamos reparar as arestas, as dificuldades que todos nós carregamos no coração. E na companhia desses benfeitores amigos que nos abraçam, nos envolvem, para que nós possamos sentir intimamente a presença amiga e generosa do Cristo, nós ajoelhamos respeitosamente em espírito. E mais uma vez nós dizemos: obrigado, Jesus, nosso benfeitor amigo, nosso irmão de todas as horas, por esse momento, por esse dia que se inicia mais uma vez em nossas existências. Permita, Senhor, que nós possamos sentir em nosso coração a presença verdadeira do Criador, da fonte misericordiosa de luz e de amor que envolve a todos nós. Perdoa, Senhor, se muitas vezes nós reclamamos por tantas coisas que se passam em nossa caminhada, cegando assim os nossos olhos, colocando uma venda em nosso espírito e não conseguimos perceber a abundância dos recursos, de tudo aquilo que nos é favorável ao engrandecimento e ao aprimoramento espiritual. Ajuda-nos, Senhor, a aproveitar esse momento onde almas generosas congregam-se nesse ambiente em favor de todos nós, para que Teu Evangelho se expanda além dessa casa, dessa sala, para corações necessitados, onde quer que eles estejam. Abençoa, Jesus, o coração do nosso irmão Sérgio, que mais uma vez se coloca como intermediário da espiritualidade maior, para trazer a todos nós as lições que nos cabe neste momento, e que essa paz, esta energia balsâmica e benfazeja que nós sentimos, possa permanecer em nosso coração, nos fortalecendo para essa semana, para que os dias sejam de alegria, de paz, de atividades intensas e de aprendizado. Que a Tua paz, que o Teu amor esteja sempre conosco, e pedimos mais uma vez, Jesus, permissão para iniciar a nossa reunião e nosso encontro dessa manhã. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja. Bom dia a todos. Que Jesus nos ilumine e nos ajude, a entender, as palavras do Mestre, tá? As suas palavras, Ele é o próprio Mestre. Então, hoje eu escolhi para nós falarmos sobre desapego familiar, que é uma coisa importante. A gente falou aqui, um tempo atrás, em desapego material, fazendo faxina material, faxina mental também. Agora é desapego familiar, tudo voltado para a nossa família, para nosso relacionamento com aqueles indivíduos que convivem conosco séculos e séculos. Nós vamos ver que a nossa família, por mais que ela vá aumentando, são os mesmos espíritos que se encontram a cada reencarnação. Então são os mesmos, Então eu vou ler um trechinho sobre isso, desapego familiar, desse livro do Hamed, Renovando Atitudes, que mostra, uma posição de Jesus que foi até
muito mal compreendida de desapego familiar, quando ele fala da família dele, da mãe dele, dos irmãos. Então, dá a impressão que ele não ligava para os pais. E olha, ninguém não vai deixar de acreditar que ele sempre teve um amor enorme pela mãe e vice-versa, pelo pai também, né? Mas ele cita o seguinte, Amor Sem Fronteiras, do capítulo 14, item 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele fala assim: mas ele lhes respondeu, Jesus, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando aqueles que estavam sentados ao seu redor, eis, disse, minha mãe e meus irmãos, porque todo aquele que faz a vontade de Deus, este é o meu irmão, minha irmã e minha mãe, né? Então isso aí se deu numa reunião, num jantar que teve, né? E que os pais dele estavam lá fora, né? E perguntaram a Jesus, né? Cadê sua mãe, cadê seu pai? E aí ele cita que são todos aqueles que estão lá. Por quê? Porque ele sempre se considerou irmão de todos, filhos do mesmo pai. Então, ali todo mundo, ele considerava como a mãe dele, o irmão dele, sem fazer nenhuma retirada verdadeira daqueles pais biológicos. Então isso ele mostrou um desapego familiar, quis mostrar. Por quê? Porque nós nos preocupamos muito com a nossa família, esquecemos o que está em volta de nós, né? Então nós temos que nos preocupar também, né? Não só com aqueles familiares que são pai, mãe, irmão e filhos, não, com aqueles que convivem conosco, nossos amigos, nossos vizinhos, nossos colegas de trabalho, é tudo uma família só, porque somos todos irmãos, filhos do mesmo pai, né? Então, desapego familiar, na acepção da palavra, quer dizer, o indivíduo que desenvolve a capacidade de discernir, de escolher, decidir o que deve ou pode ou deve ser feito, né? Ele, a pessoa, né? Estruturado em quê? Na seu próprio senso de autonomia. Então, ele se sente autônomo e decide o que ele acha que deve e pode fazer. Senso de autonomia sempre com opinião própria, nunca usando a opinião dos outros, né? E a gente sente que agarrar-se, né, a familiares, né, de uma forma exagerada, que muitas vezes a gente se agarra, né, aos parentes de uma forma até exagerada, gera desajustes e doenças psicológicas das mais diversas características, desde uma simples insegurança que a pessoa tem, porque se sente tanto dependente do familiar, né? Seja pai, mãe, irmão, não importa. Então cria nele, quando ele não está com esse apoio, uma insegurança, até um pânico incontrolável contra tudo e contra todos, né? Quando se sente sozinho, ele se apavora, indo até chegar à fobia do medo, que a gente vê que hoje tem muitas pessoas que têm essa fobia, né? O medo de tudo, né? Por quê? Porque são pessoas dependentes, né, da família, muito dependentes, né? Então, quando estão sem aquele guarda-chuva familiar, elas se sentem perdidas, né? Então, isso cria um problema psicológico muito grande, né? E isso leva, então, ao desequilíbrio do seu desenvolvimento, né? E, muitas vezes, da sua maturidade emocional, né? Então, ele se descontrola totalmente. Nós estamos falando
né, de desapego familiar. Então, tudo que está sendo falado aqui é em relação à nossa família, aqueles que são nossos pais, né, mãe, pai, filhos, irmãos, os parentes chegados, né? É esse apego exagerado que muitas vezes nós temos, né? A reencarnação, ela leva o indivíduo, né, a ser completamente independente quando nós reencarnamos, propondo que a criatura é um ser viajante, temporário, com uma curta duração de vida, que é isso que acontece quando nós reencarnamos, né? É uma questão transitória, que a gente vem e volta, né? E em comparação, né, na própria a vida curta, com relação às pessoas, né, ao sexo, à profissão, ao país que ela naquela reencarnação veio, né? E outros mundos, né? Porque nós sabemos que tem vidas em outros mundos também. Não temos contato, mas acreditamos nisso, né? Que tem mundos mais elevados com vida, né? Então, a reencarnação, ela não destrói os laços de amor verdadeiros, não. Ela cria, pelo contrário, ela cria diversos vínculos, né? Vínculos de amor, né? De amizade, né? Vínculos afetivos, né? Que entre as almas, né? Muitas vezes como pais, como irmãos e como amigos, né? E acabam retornando para os mesmos tetos que viveram anteriormente, né? Em situações diferentes, em épocas diferentes, né? Então, uma coisa muito importante, família é uma reunião constante dos mesmos espíritos, formada lá no plano espiritual. O que a gente está querendo dizer com isso? Que quando nós reencarnamos, e nós já reencarnamos várias vezes, né? Nós vamos sempre reencarnar com aqueles mesmos espíritos que reencarnamos anteriormente. A nossa família é sempre a mesma, ela é formada lá em cima, né? Mas é sempre a mesma. Lógico que existe agregados que entram na nossa família, filhos que casam, filhas, né? Netos que nascem, né? Então vai aumentando, mas o núcleo familiar é sempre o mesmo, né? Então, muitas vezes, por que ele fala assim de pessoas, sexo, profissão? Porque muitas vezes nós podemos vir reencarnar no sexo masculino e reencarnar no sexo feminino. O espírito não tem sexo, né? Muitas vezes eu venho como pai, na outra eu fui mãe, mas agora eu estou vindo como pai, como irmão, muitas vezes como neto, né? Por quê? Porque o tempo, né, entre uma encarnação e outra, normalmente é longo, né? Nós temos que sempre estar nos preparando lá no plano espiritual para reencarnar, para passar de uma reencarnação para outra. Então isso acontece em épocas diferentes, né? Em situações diferentes, né? Por isso que uma vez eu vou vir como médico, na outra eu sou engenheiro, na outra eu sou gari, não importa, né? A profissão depende de como foi escolhida por mim mesmo, lá em cima, a minha profissão, não é? Portanto, muito compreensivo, né? Que eu me perdi aqui. É importante compreendermos, né, que mesmo em família, nós não viemos aqui só para passear, para brincar, para alimentar os nossos gostos,
né? Pelo contrário, nós temos uma responsabilidade muito grande, né? Nós temos funções, né, importantes em cada, e junto com aqueles que sempre estamos, né, com sanguinidade, ou seja, somos todos consanguíneos, né? É lógico que hoje, né, pelo tempo que nós já reencarnamos, né, pelas várias reencarnações que tivemos, o nosso relacionamento com os nossos familiares é praticamente bom, né? Antigamente nós tínhamos problemas, porque nós éramos espíritos devedores, por isso que estamos juntos, né? Para tirar aquelas inimizades do passado. É com o decorrer do tempo, em que no momento eu venho como pai, né, que tinha problemas, aliás, muito difíceis, né, até de morte, né, com meu filho, com meu irmão. Da outra vez eu venho para a mãe de uma criança que eu rejeitei no passado, isso lá atrás. Então, à medida que a gente foi reencarnando, foram se adequando, e aí, por amor, né, de contato fraternal, maternal, né, ele tira todas aquelas inimizades. Então, quando vem a outra encarnação, esse relacionamento já é bom, não tem mais aqueles problemas no passado. Isso vale há os séculos atrás, né? Quem que pode garantir que nós não estávamos lá encarnados na época de Jesus, né? Quem sabe, não é? Então, e como nós éramos e como nós somos agora, né? Então a gente tem um grande exemplo disso, que é o que foi Paulo de Tarso e o que mudou, né? Ele foi um matador de cristãos, e num determinado momento, com o aparecimento de Jesus, ele mudou completamente, inverteu. Então, essa mudança que nós vamos, né, fazer quando reencarnamos, né? Nós devemos levar sempre em conta a individualidade de cada um, mesmo no seio familiar, porque nós temos que respeitar. Nós temos personalidades distintas, cada um de nós, e experiências acumuladas que cada um tem sozinho. Então, é inadmissível que a gente tente resolver, né, os problemas dos outros. Por quê? Porque cada um tem o seu próprio problema e sua própria responsabilidade. Por isso, para isso que existe o livre-arbítrio, que a pessoa decide o que quer fazer da vida. E ela é a única responsável pelas suas experiências passadas e pelos seus atos atuais. Então não adianta a gente querer, né, resolver o problema dos outros, sempre falando em termos familiares, né? E me preocupar com aquilo quando eu não consigo resolver. Vai depender dele unicamente, né? E cada pessoa deve se aprender com as suas próprias lições, né? Nós podemos, logicamente, fazer por elas, dar todo o apoio dos nossos familiares, né? Apoio, suporte, proteção e cuidar bem dele, tratar bem. Isso é uma obrigação nossa. Por quê? Porque existe, né, um vínculo muito grande de amizade, de amor entre nós familiares, né? O exemplo clássico de pessoas, né, apegadas demais são aquelas, né, que foram criadas por super pais que controlam exageradamente seus filhos, fazendo deles um espelho e controlando, quer dizer, os filhos são subjugados aos pais e eles controlam os próprios atos
dos filhos quando são crianças. Fazem tudo pelos filhos, né? E como um espelho que é o controle total dos atos. Então, ele tolhe todo o desenvolvimento dos seus filhos. Isso, quando criança, ele vai ter uma repercussão lá na fase adulta, porque cria muito trauma, né? Muita gente tem traumas de infância, a gente fala trauma de infância, é o que sofreu pela superproteção dos pais, né? E nós esquecemos, muitas vezes, que nossos filhos são espíritos que já existiam antes da formação do corpo físico que ele veio ocupar. Então foi gerado um corpo físico, só que o espírito já, muitas vezes, já tinha séculos de experiência para ocupar esse corpo, né? E aí a gente vê, por exemplo, no nosso dia a dia, crianças que foram educadas com atitudes de adulto, né? E que são incapazes de estabelecer limites nos seus desejos, né? E vontades, que elas foram criadas assim, né? Por outro lado, tem crianças que a gente vê isso constantemente, né? E a gente fala que são mal educadas, né? Que se jogam no chão, fazem um escândalo, choram, né? E provocam uma situação que não tem razão de ser. E elas então são consideradas o quê? Mimadas, né? Por quê? Culpa da criação que tiveram, né? Pessoas inseguras e insuficientemente maduras, elas podem muitas vezes educar os filhos da mesma forma que foram educadas, né? Com super proteção, né? Repetindo atitudes que tiveram dos pais no passado, né? E comportamentos superprodutores que eles mesmos tiveram. E muitas vezes, até quando crianças, foram rejeitadas pelos pais e fazem os mesmos na família atual, que é um erro muito grande, né? Porque isso vai criar trauma para essas crianças. Então, o que seria o ideal? Seria nós mudarmos o nosso comportamento quando vimos que tivemos, né, uma criação, vamos dizer assim, errada. Por que só porque eu tive uma criação errada, eu vou fazer o mesmo com meu filho para compensar o que eu perdi, o que eu deixei de ganhar, né? Isso é um erro, porque são hábitos que a gente tem do passado que não tem mais razão de existir. Não vale. Na época, eles eram aplicáveis, mas aquilo já passou. Então, hoje, nós temos que analisar, será que eu penso e fazia há anos atrás, porque eu trouxe dos meus familiares, avô, avó, mais velhos, ainda vale hoje? Não, muitas vezes já não se aplica mais, não é? E isso aí, esse desapego, ele também vale principalmente para aqueles nossos entes queridos que já se foram, que desencarnaram e que nós não aceitamos. Então, nós ficamos vivendo do passado, né? E atrapalhando o desenvolvimento espiritual deles lá no plano espiritual e até o nosso também, né? Eu sei que é muito difícil, né? Quando a gente perde um ente querido, quando você perde um pai, uma mãe, né? Pior ainda quando a gente perde um filho, uma filha, que a gente sempre acha que a gente tinha que desencarnar antes deles, né? E a gente sente muito, é natural, é a perda física, mas nós não podemos ficar amarrados ao passado,
né? Porque nós temos que considerar que a morte, ela não é o fim de tudo, pelo contrário, ela é o início de novas jornadas para aqueles que se foram, né? E isso vai acontecer com todos nós. E como eu falei, vamos reencontrar novamente, né, em reencarnações, nessa mesma família. Então, aquele pai que eu perdi, aquela mãe, aquele filho, eu vou encontrar com ele numa outra situação, talvez, não como pai, mas como eu falei, numa outra situação diferente, né? Então, é inevitável que a gente vai morrer, ninguém vai ficar para semente aqui, né? Então, a gente tem que aceitar isso como uma coisa natural. Graças a Deus, nós não sabemos quando vamos desencarnar e nem como, né? Ainda bem, senão seria muito difícil a gente continuar vivendo, né? Imagina se você vai morrer em 2025, como é que vai ser esse meu ano? Imagina, na minha cabeça, né? Então, graças a Deus, nós não sabemos. E na hora que tiver que acontecer, com qualquer um de nós, vai acontecer. Porque é como a gente fala, acabou o nosso prazo de validade aqui. Nós cumprimos a nossa missão, seja ela curta ou longa, depende da minha necessidade de desenvolvimento espiritual, do meu aprimoramento espiritual. Então, não temos que não aceitar. É difícil, mas temos que ir preparando, né? Entendendo que chegou a hora daquele que cumpriu a sua missão, que voltou para o plano espiritual, que vai acontecer com todos nós, né? Então, nós não podemos parar no tempo, nós temos que compreender, né, o futuro, entender e viver, né, sem parar no tempo, continuar vivendo, né, tudo que a gente pode viver, tá? Então, gente, era isso que eu queria trazer para nós refletirmos aqui sobre esse desapego familiar. Parece que é uma coisa muito forte, né? Mas no fundo é isso mesmo que acontece conosco, com todos nós e as nossas famílias. E nós não podemos esquecer de uma coisa muito importante. Tudo que nós temos aqui nessa vida terrena é empréstimo de Deus. Nós temos que devolver. Então nós não somos dono de nada que nós adquirimos, né? Conseguimos aqui, né? Nossa casa, nosso carro, nossa fortuna, nós não levamos lá para cima, isso morre aqui, fica aqui, né? E isso vale para os nossos familiares também. Nós não somos donos dos nossos filhos, né? Do nosso pai, da nossa mãe, não somos donos, viemos emprestados de comum acordo, né? Nós sabemos quando nós encarnamos que aquela pessoa ia ser minha mãe, que aquele ia ser meu pai, que eu ia ter filhos com problemas ou não, né? Até porque tudo que acontece podem ser provas que nós mesmos escolhemos. Então a pessoa morre, desencarna com uma doença terrível, será que ela não escolheu isso para passar? E quantos desencarnam tranquilamente, né? Sem dor? Outros sofrem muito, e muitas vezes porque escolheram aquela forma, né, de desencarnar, porque o espírito precisava passar por isso. Então era isso, gente. Muito obrigado, que a gente tenha entendido, né, essas lições de desapego do nosso mestre e que a gente possa, né, colocar em prática, né, com nossos familiares, de tal forma que a gente tenha uma convivência amorosa e feliz com todos, né? Que assim seja.
Nós vamos então, mais uma vez, envolvidos nessa energia de paz, agradecer imensamente aos mensageiros de luz que trouxeram a todos nós os esclarecimentos dessa manhã, que nos convocam, que nos chamam a uma reflexão sobre a necessidade que nós temos de compreender o nosso seio familiar, essa instituição transitória, constituída na Terra, temporariamente pelo nosso desejo, pelas nossas necessidades, de almas que de alguma forma se encontram vinculadas ao nosso coração, para que possamos conviver juntos e desenvolver uma tarefa primordial para que haja renovação, aprendizado, evolução espiritual. Dissolvem-se os lares, mas permanecem os sentimentos nobres constituídos dentro dessa instituição sublime. E mais uma vez, conectados com o bem maior, nós solicitamos aos benfeitores da luz que permitam que essas energias que nesse momento afagam os nossos corações sejam canalizadas para todos os lares, principalmente aqueles onde existe ainda o desentendimento, a incompreensão, a mágoa, o ressentimento, todos esses sentimentos contrários ao amor, que na maioria das vezes restaura, equilibra e tiram do coração obscurecido a enfermidade e a dor. Nós pedimos também aos amigos maiores que permitam que essas energias caminhem um pouco mais e adentre os hospitais, as casas e todos os lugares onde houver uma alma em sofrimento, para que os médicos, os enfermeiros da espiritualidade, através dos seus movimentos amorosos, possam socorrer esses irmãos em sofrimento. Que todos eles que passam por essas provas e dificuldades temporárias possam se utilizar desse momento para refletir sobre a necessidade de valorizar um pouco mais a saúde, trabalhando, se esforçando a cada dia para que haja equilíbrio em suas almas e respeito à sua organização física. Pedimos também para todas as almas que hoje trabalham em nome do Cristo, independentemente de religião, para que todos eles sejam imbuídos de muito amor, de muita força, coragem e energia para seguir adiante com as suas tarefas de despertamento do coração da criatura humana, para que o nosso mundo se acenda, para que o nosso planeta consiga vivenciar dias diferentes, que a vibração etérea de todo o nosso globo se transforme. E finalmente, Jesus, na companhia do teu coração generoso e amigo, nós te pedimos por todos nós que aqui estamos, por todos aqueles que estão conectados com essa tarefa, aqueles que estão nos assistindo, que possam ser invadidos em suas almas, em seus corações, por essa energia amorosa, dinâmica, restauradora que emana do teu coração misericordioso. Adentre, Jesus, a nossa alma, todos os lares, todos os enfermos, todo o nosso planeta, para que nós possamos juntos, nessa atividade intensa e necessária, oferecer a nossa parcela de contribuição e de atividade para ajudarmos o nosso planeta a ascender. Muito obrigado, Jesus, por esses momentos breves, mas que com certeza perduram em nosso coração, nos abrem um campo energético muito maior para que nós possamos vencer as nossas próprias imperfeições e aquelas energias que na maioria das vezes tentam obstruir
o nosso caminho. Que a tua paz nos acompanhe e que o teu amor esteja sempre presente em nossos pensamentos, em nossas atitudes, em nossas vidas. Que assim seja. Que assim Graças seja. a Deus.